Bom dia, pessoal, né? Todas, todos, todes. Eu sou Anderson Santos, sou coordenador do grupo de pesquisa de Economia Política, da Informação, Comunicação e Cultura do Intercom. Sou professor da Unidade Educacional Santana do Ipanema da Universidade Federal de Alagoas, do mestrado em Comunicação aqui da UFAL e do mestrado em Comunicação da Universidade Estadual de Londrina. Então, hoje a gente começa as atividades, né, do Grupo de Pesquisa de Economia Política no 48º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, né, o Congresso da Intercom, e a gente retoma as edições do Fórum EPTIC Valério Cruz Britos, né, em sua 13ª edição, a partir da temática A Contribuição das Escolas Brasileiras de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. Então, agradeço a todo mundo que já está por aqui hoje nas nossas atividades e também agradecer à palestrante e aos palestrantes, que eu vou fazer uma apresentação rápida agora, seguindo a ordem aqui das apresentações, na ordem de como cada um vai falar. Então, a gente tem o Carlos Figueiredo, que é doutor em Sociologia pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, né, pós-graduação em Sociologia, jornalista e mestre em Comunicação, também pela UFPE. Professor permanente do mestrado profissional em Economia da Universidade Federal de Sergipe e membro do Grupo de Trabalho de Economia Política da Comunicação, Informação e Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACSO, e é membro também do Grupo de Pesquisa Crítica da Economia Política da Comunicação, o CEPCOM-UFAL. Manuel Dourado Bastos é doutor em História e Sociedade pelo Programa de Pós-Graduação em História da Unesp, possui graduação em Comunicação com habilitação em Jornalismo pela UNB e mestrado em Comunicação e Cultura Contemporânea também pela UNB. É professor associado de Economia Política da Comunicação e Cultura na Universidade Estadual de Londrina, onde coordena o Programa de Pós-Graduação em Comunicação. Concluiu em 2010 um pós-doutorado em História Social do Trabalho pela Universidade Federal de Santa Catarina e em 2023 desenvolveu um estágio pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UNB sobre a crítica dialética elaborada no interior da economia política da comunicação. Coordena o Laboratório Cubo, Economia Política da Comunicação em Crise do Capitalismo na UEL e é membro da editoria da revista EPTIC, além de coordenar o grupo de trabalho 6, Teoria e Epistemologia da Economia Política da Comunicação na Sociedade EPTIC. E Verlane Aragão Santos é a nossa presidenta da Sociedade de Economia Política na Informação, Comunicação e Cultura, Sociedade EPTIC, é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Sergipe, mestra em Ciências Sociais pela mesma instituição e doutora em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná, com estágio de doutoramento na Faculdade de Comunicação da Universidade de Sevilha. Tem pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC e é professora titular do Departamento de Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia, mestrado profissional, e do mestrado em Comunicação da Universidade Federal de Sergipe, além de ser vice-líder do Grupo de Pesquisa Comunicação, Economia, Política e Sociedade, o UBS-CONCEPUS, também na Universidade Federal de Sergipe. Verlane é coordenadora acadêmica do Observatório Social dos Royalties do Programa de Educação Ambiental com Comunidades Costeiras. E também é membro do Grupo de Trabalho Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, o CLACS. Então, assim, já fiquei um tempo apresentando o currículo de Verlane, Carlos e Manuel, e a ideia, né, a gente tem um bom tempo hoje, mas eu vou propor aqui cerca de 25 minutos, podem passar um pouco, né, mas para que a gente tenha também, depois da apresentação de vocês, um espaço para comentários, perguntas, enfim, entre outras coisas de quem está por aqui também, tá certo? Então a gente inicia com o Carlos. Carlos, agradeço a disponibilidade, inclusive, né? O Carlos é ex-coordenador, né, deste grupo, fica à vontade. Bom dia, espero que todos estejam me escutando, né, perfeitamente. A minha apresentação aqui é mais sobre o sentido de oferecer um contexto histórico
da economia política da comunicação como um todo, certo? E aí, falando das diferentes escolas geográficas, linguísticas, né? Baseado na divisão que o Bolanho, o Ancisa e o Rui fizeram no artigo para a LAIC. Eles vão fazer uma divisão linguística, vamos dizer assim, e geográfica, né? Eles vão separar em escola francesa, inglesa, que são as europeias, né? Norte-americana, que vai estar os Estados Unidos e o Canadá, e a latino-americana, com destaque para a Argentina, México, né, e Brasil. São as grandes, os maiores, as que têm mais volume de produção. Lógico, existe na Colômbia também uma economia pela comunicação, em outros lugares, mas são essas três aí grandes, maiores, né? Bem, apesar dessa divisão ser linguística, geográfica, existem similaridades, certo? Entre os autores desses lugares. Na economia política latina, da comunicação latina, ela há uma variedade maior, uma diversidade maior. Mas se você for analisar os autores norte-americanos, Canadá e Estados Unidos, ingleses, franceses, eles seguem mais ou menos uma base teórico-metodológica parecida, certo? Então, a economia política da comunicação, ela vai surgir nos Estados Unidos, certo? Ela vai surgir no bojo ali das teorias críticas, né, em oposição fechou meu som sozinho. Bem, vou voltar. As teorias, a teoria da comunicação, a economia política da comunicação, ela vai surgir no bojo ali daquela disputa entre a escola de Frankfurt e as teorias administrativas funcionalistas da comunicação. Aí você vai ter o Lazarsfeld, vai ter aqueles estudos de propaganda todos e tal. Esses mesmos autores que vão estar fazendo esses estudos de propaganda, quando esses estudos de propaganda param de ser, vamos dizer, financiados pelo governo norte-americano, eles vão conseguir um novo jeito de se financiarem, que é vir para aqui, para a América Latina, aplicar a mesma metodologia, só que os estudos de comunicação para o desenvolvimento, né? Então, a economia política da comunicação, ela chega como oposição a esse tipo de estudo, né, já no começo, de clima administrativo funcionalista, e também a um certo consenso pluralista liberal que existe até hoje na comunicação, né? Se você for analisar o que liga, vamos dizer, estudos culturais latino-americanos com estudos de fãs, com comunicação política, com teoria do jornalismo, existe essa diversidade teórica, né, essa salada, mas quando você vai ver o que liga bem essas diferentes vertentes, que às vezes parecem conversar, é esse consenso pluralista liberal, né? Então, todos, de alguma forma, tem esse consenso, esse compromisso, né? Bom, nos Estados Unidos, né, vai existir uma grande influência do Barão Smith, okay? Que é aquele livro lá, Capitalismo Monopolista, vai falar da importância da publicidade e tal. Mas o grande fundador da economia política da comunicação dos Estados Unidos é o Dallas Willard, né? Foi o primeiro pesquisador a usar o termo economia política da comunicação um artigo para uma revista chamada Journalism Quarterly, né, 1960. Ele foi presidente da Federal Commission of Communication, o FCC, que é o órgão regulador das comunicações de massa lá nos Estados Unidos.
e foi professor de economia da Universidade de Chicago. Né? A Universidade de Chicago é conhecida pelo Milton Friedman e a Escola de Chicago, e aquela coisa toda neoliberal, abrigou o fundador da economia da comunicação. Né? Ele volta para o Canadá, fugindo do macartismo, né? da perseguição a pesquisadores mais à esquerda, e atores, etc. e tal. E é no Canadá que ele vai se aproximar mais do marxismo. Por quê? Esse primeiro artigo de 1960, ele parte de uma teoria econômica institucionalista, né? Analisando as instituições, monopólios, que a gente vê muito hoje o pessoal, nós mesmos na economia da comunicação, muitas vezes lançamos mão desse tipo de teoria, e vamos dizer, um ponto de contato que a gente tem com o pessoal dos estudos de regulamentação, de políticas da comunicação. Né? Ao mesmo tempo que ele vai para o Canadá, surge o Herbert Scheer, que vai lançar em 1969 o Mass Communication in American Empire. Né? É um livro em que ele vai analisar o complexo militar industrial americano, né? Que é algo muito importante para a gente até hoje, nesses estudos de internet e tal, vamos dizer assim, o início da internet é ali. Né? Ele vai lançar a teoria de que o imperialismo norte-americano ele não é apenas bélico, mas também simbólico, certo? Ele vai influenciar as teorias de dependência cultural, imperialismo cultural, que não são EPC, mas que vão fazer um sucesso aqui no continente latino-americano, e que vão também fazer frente a essa comunicação pelo desenvolvimento. Depois a gente vai lançar vários livros sobre informação e economia, livros interessantíssimos. Né? Ele vem a falecer nos anos 2000. Na década de 70, o Smyth vai se tornar mais marxista, vai voltar para essa questão do marxismo, vai criar duas teorias uma que é muito importante, outra que eu acho polêmica, né, vamos usar outra palavra, que uma é a teoria da mercadoria-audiência, mas ele diz que a mercadoria-audiência como é que se chama? A audiência trabalha enquanto consome publicidade, propaganda, porque ali você está assistindo a publicidade, dando o seu tempo para as conglomerados de comunicação de massa e trabalhando para eles sem saber. Eu não vou aqui criticar essa teoria, porque eu já escrevi sobre isso, o César já escreveu sobre isso, mas enfim, é uma teoria que eu acho equivocada e tal, mas ele tem uma importância muito grande pelo fato de ter lançado a teoria, o conceito de mercadoria-audiência, né, que a audiência é uma mercadoria. E ele traz a questão econômica, mesmo de forma um pouco mambembe, né, para os estudos de economia política da comunicação. E vai causar um debate enorme com os autores, que eu vou falar depois deles, lá da ingleses, da escola inglesa e tal. O Graham Murdoch, o Nicholas Garner, vão todos responder a ele e tal, e vai gerar um debate enorme. Enfim, vai criar um contato aí entre as escolas, né, mesmo que seja para uma estar criticando a outra. Vão surgir também, na década de 80, o Mosco, que ele era um autor bem radical no começo, mais radicalizado, e depois, lá no fim dos anos 2000, né, ele vai lançar a primeira edição do Political Economy of Communication, né, um livro muito famoso dele, que virou um manual, e nesse livro ele dá uma arrefecida no radicalismo dele, né, ele continua marxista, mas enfim, ele vai ali propor que a economia política da comunicação vai estudar, vai lançar mão de uma forma que eu acho equivocada dos estudos jornalistas de economia e outras áreas, etc. e tal. Ele
ali com um pensamento mais moderno, né? Quando vai falar aqui de relações, por situar a economia política da comunicação a partir de relações de poder, não a partir das questões de trabalho ou das mediações que o trabalho produz, né? Enfim, temos o Max Schechter também, o Robert Max Schechter, que é uma figura, um ativista muito importante das questões da comunicação, das comunicações de massa, das telecomunicações nos Estados Unidos. Ele lançou revistas, editora, né? Teoricamente, não é um autor que eu gosto tanto, né? Porque ele tem essa pegada um pouco, enfim, mais ativista, não que eu ache errado ser ativista, mas a teoria, ele às vezes é mais ativista do que teórico. Então ele deixa a teoria um pouquinho de lado. Os livros dele são mais assim, para chamar atenção para problemas, né? A maioria dos livros. Mas são livros assim, interessantes. E o Dan Schiller, que está vivo até hoje, né? É o filho do Herbert Schiller. Ele vai começar estudando jornalismo, livro importante sobre jornalismo, objetividade, e depois ele vai estudar questões de informação, telecomunicações, comunicação na internet. Tem livros aí importantes sobre a crise capitalista e a internet, livros sobre o conceito de informação, que são livros interessantes que ele lançou, capitalismo digital, etc. Tal. Então, essa é a escola norte-americana, certo? É daí que ela surge, né? As influências do Paransky, que são os economistas, essa luta contra a teoria funcionalista da comunicação e o Dallas Knight canadense, certo? São figuras importantes. Do outro lado do Atlântico, nós temos o Reino Unido, com duas escolas, que são a escola de Leicester, né, que é o Graham Murdoch e o Peter Golding, que às vezes parecem uma pessoa só, estão sempre escrevendo os outros, né? Murdoch ou Golding Murdoch, você vai, né, eles mudam ali a ordem, mas é sempre os dois. Tem alguns textos aí dos dois separados, né, mas os grandes textos são esses, né, os dois. Então eles lançam um artigo chamado From a Political Economy of Mass Communication, né? For a Political Economy of Mass Communication, que eles, de 1973, que eles vão, como é que se diz? Reclamar a importância de que os estudos de comunicação comecem a ser estudados a partir da economia política, né? Marxista, da crítica da economia política. E também a gente tem em Winchester, na escola de Winchester, Westminster, que é o James Curran, o Nicholas Garnihan, né, que vem todos eles profissionais de mídia, trabalhavam com audiovisual, a maioria deles, e eles vão para Westminster ser professores, certo? Existem essas duas escolas inglesas, elas têm dois pontos em comum. Primeiro, a defesa da BBC de Londres, né, da British Broadcasting Corporation, né, e a influência dos estudos culturais britânicos, e principalmente o Raymond Williams, que vai inclusive ser orientador do Nicholas Garnier. Lá na escola de Westminster, que tem o Nicholas Garnier, eles defendem, né, o caráter progressista da BBC, certo? Porque a BBC, ela vamos dizer assim, de certa forma, independente do governo, porque eles recebem uma taxa lá do imposto, todo mundo paga para assistir a BBC. E isso, para eles, esse arranjo institucional seria a materialização da ideia de esfera pública, que o ideal
que o Habermas, vamos dizer assim, defende. Né? Então, eles vão passar muito tempo defendendo. Até hoje defendem isso, né? O Gardner não. O Gardner, ele fez o Nicholas Gardner virou à direita, né? Tem uns textos dele aí muito profundos no final da vida dele, mas ele está aposentado. Então, eles vão sofrer influência de um certo keynesianismo radical, né? Eles vão estar sempre ali lutando pela regulamento, por manter a BBC e etc. Do marxismo e da teoria literária, né? Enfim. E essa defesa da BBC está ligada também à defesa do welfare state, que era muito forte lá nos Estados Unidos. Bem, o que acontece tanto com essas duas escolas é uma vamos dizer, eles ficam menos radicais, agora eu me enrolei na palavra, eles ficam menos radicais a partir da década de 1990, porque vai surgindo a Thatcher, vai surgindo o Reagan, o Bill Clinton depois, né, o New Labour também, que de certa forma, a continuação da Thatcherismo. E, aos poucos, por exemplo, o Nicholas Gardner ele vai ficando cada vez menos radical, né, com o tempo. E a escola, como eu falei, o exemplo do Moscou, a escola norte-americana também. Ok? E além dos estudos pós-modernos, que alguns, como o posso dizer, um acordo, né, uma conciliação. Okay? E temos a escola francesa, que surge praticamente na Universidade de Grenoble, né, que vai lançar, a gente tem o Bernard Miege, o Patrick Fichy, que são os grandes autores mais famosos. Aqui a gente tem o Alain Riskovski, da Universidade Federal do Espírito Santo, da Economia, também, que segue essa linha, que eles vão fazer uma análise microeconômica, né, por setores das indústrias culturais, de cada indústria, de cada setor da indústria cultural. O Bernard Miege, ele tem vamos dizer assim, uma ambição de derrubar ou de eclipsar o conceito de indústria cultural, que não vale mais, etc. Mas quando você vai olhar para os estudos de indústrias culturais, são estudos microeconômicos, né, setoriais, a lógica de cada setor, o que ele vende, quem é o consumidor, né? Enfim, o que as firmas estão vendendo, e por aí vai. Né? É interessante, mas como é que se diz? O Britos e um aluno dele, esqueci o nome dele agora, eles vão lançar um texto muito interessante, dizendo que os dois conceitos são válidos, indústria cultural e indústrias culturais, só que o conceito de indústria cultural tem um nível de abstração um pouco maior, bem maior do que o nível de abstração de indústrias culturais. Então, são categorias de análise que são importantes, certo? Mas uma não apaga a outra, certo? São níveis de abstração e de análise diferentes. E, por fim, a tradição latina, certo? Uma reação aos estudos de comunicação para o desenvolvimento e às teorias da dependência cultural, certo? O Moscou, por exemplo, diz que essas teorias da dependência cultural são os primeiros do GPC por aqui na América Latina, o que é equivocado, né, na minha opinião, e de outros pesquisadores também, do Bolonha e de vários, porque esses estudos de dependência cultural, eles seguem uma metodologia, um marco metodológico muito próximo à sociologia. Ainda que temos Marx aqui e ali, não é o Marx crítico da economia política, é um outro Marx, porque o Marx é historiador, ele é filósofo, ele navega por várias áreas, ele era um intelectual, ele estava preocupado em se definir. Então, não é crítica da economia política, é uma sociologia marxista ali,
com outros autores e tal, né? Mas surge a economia política desses países como uma reação, né? Assim como os estudos culturais latino-americanos também surgem como reação tanto aos estudos de comunicação para desenvolvimento quanto os estudos da dependência cultural, certo? Essa coisa do mosco, essa definição do mosco, né, essa teoria do mosco, histórica do mosco, ela surge porque existe uma afinidades eletivas ali entre a EPC norte-americana, que vai lidar com imperialismo cultural, com o complexo militar industrial, e esse estudo de dependência cultural. Inclusive o Schiller, ele influencia. O livro dele lá é lançado pela Voz em português na década de 70. O Império Americano, né? Comunicação de Massa e Império Americano. Né? Ele é lançado aqui pela Voz, certo? Então, é um autor que fez sucesso aqui. Então, essa economia política ela vai estar ali junto também com a dependência cultural, apesar de ser crítica, lutando contra esses autores da comunicação para o desenvolvimento, o Daniel Lerner, né, o William Chiran, todos eles estudavam propaganda militar, certo? Eram isso está documentado, eles eram, vamos dizer assim, financiados pelo Pentágono. Tem um livro chamado Science of Coercion, do cara chamado Christopher Simpson, que ele vai documentar todos essa história intelectual da comunicação, das teorias da comunicação nos Estados Unidos, né? Ele vai mostrar. E vai mostrar também que depois esses sujeitos, esses pesquisadores vão vir para cá, financiados já por outros órgãos com as mesmas teorias metodológicas, mas com outra teoria de metodologias, mas com outra hipótese, de que a comunicação de massa era um fator de desenvolvimento, porque ela trazia novas mentalidades, novas ideias mais próximas àquelas dos países avançados que poderiam influenciar nas atitudes dos latino-americanos, das populações mais pobres e tal, certo? Tem também a questão da nova ordem, né, da mundial da informação e da comunicação, do relatório McBride, que também vai incluir esses autores, mas são coisas diferentes, certo? A economia política da comunicação vai estar sempre ali, a latino-americana, se opondo a esses outros autores. Alguns, como o Materlar, né, eles vão fazer parte dessa história da dependência, dos estudos de dependência cultural, mas depois, quando ele vai para a França, ele vai conduzir estudos mais ligados à economia política da comunicação. Certo? Apesar de que os músicos acham que ele já era economia política da comunicação. Não é. Certo? Metodologicamente não. Bem, meio que simultaneamente vão surgir os primeiros estudos de economia política da comunicação latino-americanos, na Argentina, no México. Tem o Camilo Taufik no México, tem o Muraro na Argentina, e aqui no Brasil a gente tem o César Bolanho, né, que é meio que um consenso. A maioria considera que o César foi o primeiro autor a lançar uma obra usando a questão teórica, o marco teórico-metodológico da crítica da economia política aplicada à comunicação. Quando o César vai estudar o mercado brasileiro de televisão, e ele vai usar a marcação temporal, a historiografia do capitalismo, a mesma do autor lá do economia, capitalismo tardio, né? E ele vai fazer um estudo baseado nisso, usando essa marcação, né? Mostrando como a televisão ela se desenvolve paralelamente, né? Ou paralelamente não, mas dentro
a indústria da televisão ela vai se desenvolver dentro dessa temporalidade do capitalismo, né? Ela realmente floresce quando surge o capitalismo monopolista no Brasil, com o golpe militar e tudo mais, ali no final da década de 70, né? Década de 60, e, vamos dizer assim, é o primeiro estudo a ser considerado por vários dentro da EPC e até fora. O José Marcos Melo também considera o primeiro estudo. Então, vamos dizer assim, dentro aqui da América Latina, a gente não tem uma escola assim, uma unidade teórico-metodológica. Existem temas, questões temáticas. Mas eu acho que a gente tem escolas, certo? Escolas no sentido de que tem vários pesquisadores que se unem a partir de um determinado norte teórico-metodológico. Então, por exemplo, isso eu estou pegando o conceito de escola de um sociólogo chamado Howard Beck, certo? Então, eu considero, por exemplo, nós aqui de Aracaju, que estão próximos ao pessoal de Aracaju, né, de certa forma, uma escola, certo? Teórico-metodológica do pensamento. Talvez na Argentina tenha uma escola de pensamento, né? Enfim. Então, essa é a questão. Eu acho que o Manuel ele vai falar melhor do que eu disso daí, mas eu quero fechar com essa ideia, né? Que na América Latina a gente não é assim, é uma escola no sentido de atividade, porque nós aqui nós colaboramos uns com os outros, certo? Mas não é uma escola de pensamento. Existem escolas de pensamento. Então é isso. Eu fecho aqui a minha participação. Obrigado. Obrigado, Carlos. Então, na nossa ideia, né, na proposta de situar as escolas brasileiras, né, e aí parte de um material, né, de um artigo que Carlos Manuel e eu escrevemos recentemente, né, a ideia também de situar, de fazer essa contextualizada em nível nacional também, internacional também, né? Então, a gente entender como surge a economia política da comunicação e da mesma maneira de entender a economia política da comunicação brasileira nessa lógica que envolve também a América Latina, até porque é um espaço que, enquanto subcampo, a gente constrói, diria que desde o início, né? Desde o grupo da LAIC existente ainda hoje, que começa suas atividades com alguns trabalhos em 92, mas formalmente, né, a primeira reunião enquanto grupo no Congresso da LAIC de 94, né? Então é uma história de mais de 30 anos, que aí Carlos nos ajudou aqui a contextualizar, a entender as diferenças, enfim, porque também é muito comum, dependendo do lugar que a gente parta para estudar a EPC ou a teoria crítica, que a gente até passe por alguns desses autores aqui, né? Carlos falou muito do Mosco, que é uma figura frequente por conta da definição, mas outras pessoas também às vezes aparecem aqui e ali, então é importante ter situado isso. E aí já passo para Manuel, até porque Carlos deixou o gancho perfeito para você, Manuel, para seguir. E agora sim, né, a gente tratar das especificidades das escolas brasileiras. Manuel, que também foi coordenador desse grupo e que é o vice-coordenador nesse momento. Oi, Anderson. Olá, todo mundo. Bom dia. Bom começar as atividades do Intercom. Já vamos animando as baterias, tal, né? Então, com esse fórum que é super importante, histórico, né? Nos eventos da Intercom, mas também no sentido geral da economia política da comunicação. Então, o fórum que leva o nome do Valério Britos, que é uma personalidade muito importante nessa trajetória, que nos faz... eu não o conheci pessoalmente, mas me faz muita falta institucional, sabendo que era um cara que trabalhava bastante. Assim, poxa vida, tá? Além, obviamente, principalmente dos textos
Esse ano a gente até teve a oportunidade de se dedicar mais, né, a fazer, a buscar um contato com a obra do Valério, entendendo que ali tem um conjunto de elementos bem importantes para a gente interpretar o mundo contemporâneo, nessa uma avalanche, né, de teorias, temas e questões novas, etc. E aí, seguindo a ordem do mestre Paulinho da Viola, né? Então, no meio do nevoeiro, levar o barco devagar. Então, uma das coisas foi essa, assim, buscar. É, será que nos trabalhos do Valério não tem nada a dizer sobre as coisas que estão acontecendo e tal, né? Exatamente uma figura que mexeu com transformações num certo período, né? Estava escrevendo sobre globalização e tal. Então, a gente foi reler nesse sentido e estou muito contente com a releitura do trabalho do Valério, como esse trabalho traz coisas para a gente falar sobre o mundo de hoje. E aí, então, um pouco nessa toada que eu quero pegar a deixa do Carlos e ver se eu chuto pro gol direitinho. Estou com o joelho meio bichado, mas ainda espero. O Carlos deixou tão fácil que eu acho que não vou ter muito problema, não. A gente tem aqui em Londrina trabalhado com uma espécie, um esforço de observação genealógica da economia política da comunicação, né? Então, e essa toada que o Carlos ofereceu, no sentido das escolas, ajudou a organizar bastante o raciocínio, de modo que a gente se juntou, Anderson, Carlos e eu, para tentar, inclusive, fechar um argumento em torno disso, que é uma parte da coisa que eu quero falar, se eu não me estender excessivamente, mas que tem a ver com essas características ou ligações ou elementos que nos fazem pensar, digamos assim, a economia política da comunicação praticada no Brasil, né? E um pouco isso, no sentido, originalmente, uma provocação que o nosso querido Rui Sardinha Lopes já fez algumas vezes, exatamente na indicação de se perguntar, né? Uma escola de economia política da comunicação brasileira, vamos dizer assim, né? E a nossa resposta, como ponto de partida, tá? Para então sair discutindo isso, é que não há uma escola de economia política da comunicação brasileira, mas a gente consegue ver uma escola de economia política da comunicação no Brasil, né? Então, com uma particularidade e que a gente está chamando de Escola de Aracaju. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar, tentando identificar quais são os seus elementos e aí fazer a diferença de outras coisas que têm sido feitas por aí, né? Então, a primeira coisa o Carlos indicou esse primeiro ponto de partida, ainda não é uma ideia nova, mas a percepção, e nem é particular só da economia política da comunicação, como o Carlos lembrou, mas a ideia de que é possível identificar um ponto histórico, um marco histórico relevante na economia política da comunicação praticada no Brasil, que é a publicação do Mercado Brasileiro de Televisão, por sua vez, né, que é 88, a dissertação é defendida em 87, e ela está junto com a publicação de um texto também de 87, sobre a dimensão do mercado publicitário, né, de anúncios no Brasil, etc. Esses trabalhos feitos, então, pelo César ali naquele período, César Bolanho, entre 87 e 88.
a gente entendia que isso não era exatamente uma polêmica, mas essa é uma coisa que já apareceu como polêmica, e aí vale também identificar e sugerir a polêmica e como é que a gente tem tentado solucionar isso como argumento, né? Uma das polêmicas aparecidas é isso, né? É bom, tá? Essa polêmica, porque assim, filho feio ninguém quer ser pai, mas enfim, filho bonito tá todo mundo querendo ser. E a economia política da comunicação tem sido reivindicada de um tempo para cá por coisas assim. O que é um bom sinal, um sinal de que a economia política da comunicação tem a sua relevância e o seu grau de importância, a sua atualidade, principalmente, né? Uma das polêmicas apresentadas é a ideia de que os trabalhos do Sérgio Caparelli no início da década de 80 deveriam ser indicados como economia política da comunicação. Então, é importante, né, perceber o trabalho aí, organizado pelo Carlos, e que é o seguinte: porque o Caparelli foi fazer sua pós-graduação, né, o doutorado no exterior, e aí ele teve contato com o IES, e o IES, por sua vez, fazia referência a Dallas Smart, logo ele leu o Dallas Smart e faz uma citação do livro sobre o Dallas Smart. Pronto, isso é economia política da comunicação, né? Porque alguém fez a citação de um texto. É curiosa essa descrição, mas ela existe. Eu não vou dar o nome do santo, mas ela faz isso aí. Se vocês forem atrás, vocês vão saber, tá? Então, que, portanto, uma referência bibliográfica relevante, bastante principal no trabalho desenvolvido, vale como identificação de economia política da comunicação. A gente tem recusado esse tipo de argumento e aí passa a identificar por que o mercado brasileiro de televisão deveria ser reconhecido como esse marco histórico. E isso tem a ver com um aspecto que o Carlos também já indicou, e que diz respeito às dimensões de teoria, método e objeto, né? De tal modo que, se é possível falar de economia política da comunicação, isso aparece porque há uma definição clara de marcos teóricos, né? Estratégias metodológicas e, principalmente, qual é o objeto definido de avaliação, né? E em mercado brasileiro de televisão, no contexto do capitalismo tardio aqui, a caracterização da Escola de Campinas de Economia Política, especificamente do professor João Manuel Cardoso de Mello, mas não só, que é um livro clássico, né? É um trabalho clássico, e a partir de onde o César vai desenvolver seu argumento sobre o mercado brasileiro de televisão. Então, definido este objeto, tem uma dimensão teórica, né, de estudo da concorrência, fundamentalmente, e aí o autor definidor do estudo da concorrência nesse âmbito de mercado são os trabalhos do Poças, né, que trazia já uma concepção marxista para um estudo que os próprios marxistas nem sempre deram muita atenção, que é justamente o âmbito da concorrência. Então, no plano, para relembrar a argumentação que o Carlos trouxe, um plano de abstração, ou seja, um plano bem mais concreto, né, menos abstrato.
E aí a estratégia metodológica para lidar com essa discussão da concorrência tinha a ver com o aproveitamento de elementos da microeconomia, etc., fundamentalmente a perspectiva das barreiras à entrada, né? E que o César vai desenvolver no estudo do mercado brasileiro de televisão. Pronto, então nós temos uma definição de objeto, de teoria e de método para lidar com isso de tal modo que a gente já pode falar de economia política da comunicação a partir destas características. Em que pese, e isso aqui é importante, neste momento, o próprio César não tem reivindicado a concepção de economia política da comunicação a partir do que ele estava fazendo. E que ele só vai passar a lidar com isso também num ponto com a existência dessas escolas mundo afora, essas escolas que o Carlos apresentou. E isso se dá no contexto institucional da IAMCA, né, que já tem uma característica própria, e aí o esforço de fazer a institucionalidade, vamos dizer assim, da economia política da comunicação no Brasil, e que vai gerar justamente este GP da Intercom e daí por diante, até a gente chegar agora a Sociedade Epic, anterior do Epic Brasil, presidida pela Verlânia, de maneira exemplar. Esse tipo de estudo da institucionalidade, principalmente, quem tem feito com muita qualidade é o Anderson, meu colega aqui, e ajuda bastante a entender esses aspectos. Eu não vou adentrar nesta dimensão em que pode saber a sua relevância para a nossa argumentação está posta, né? Que ela tem a ver com a parte relevante da chamada luta epistemológica, que é justamente o esforço de se colocar nos ambientes, enfim, e fazer os debates acontecerem. E ela tem particular importância exatamente porque esse esforço da institucionalidade praticado pelo César na configuração da economia política da comunicação no Brasil vai gerar pelo menos duas coisas relevantes. A primeira é o fato de que todo o esforço da EPC se desenvolveu basicamente numa tentativa de estar e de dialogar politicamente com o campo da comunicação. Isso é uma coisa importante. Para mim sempre é uma coisa curiosa, daqui a pouco eu explico melhor porque o trabalho que a gente fez durante muito tempo foi tentar enganchar na outra via, que era como enganchar a EPC nas linhas do marxismo, né? Mas é preciso destacar isso, porque a economia política da comunicação, no âmbito dessa luta epistemológica, fez todo um esforço de estar no âmbito da comunicação. E isso tem uma outra implicação, que a relevância tem a ver com isso, que é o fato de que seus primeiros ou principais pensadores, e ainda hoje isso é muito importante, não eram, do ponto de vista da divisão acadêmica do trabalho, ou a maioria deles, enfim, não eram pessoas que estavam no campo da comunicação, na sua atividade rotineira, nos departamentos, etc. César é professor da economia, depois vão vir outras pessoas lidar com isso. Personalidade importante, como a Anitta Sims. Também não, está no campo das ciências sociais, o Rui que vai fazer o seu trabalho, era da filosofia, a Verlânia está aqui do lado,
da economia, né? Então a gente vai ter a pouco a pouco outras participações que vão dando nesse contexto a importância desse esforço institucional de uma ligação com a comunicação, né? Então o próprio Valério acabou de falar, talvez seja isso, você fazer uma militância mais cerrada de desenvolvimento de mestrado, quer dizer, o doutorado, principalmente numa toada ligada à comunicação. Nós vamos ter o trabalho da Suzy Santos, vamos ter a presença do próprio Marcos Dantas, enfim, como pesquisador no campo da comunicação. Então, isso teve a sua importância, né? Digamos assim, desse esforço de institucionalidade no campo da comunicação. E é isso aqui, este esforço é que vai gerar a existência de novas variadas. Então, o esforço de institucionalizar a EPC no Brasil, por meio principalmente desse GT, de economia do política, não era esse, mas efetivamente na Intercom, era para congregar essas pessoas e elas vinham de fato de matrizes diferentes, não só os campos, digamos assim, disciplinares, né? Os campos de conhecimento, mas mesmo pelo contrário, e aí quando tinha isso, as presenças do marxismo eram distintas, né? De maneira que isso vai gerar um bocado de economia política da comunicação praticada no Brasil, né? Tem muito a ver, eu acho, com esse esforço de institucionalizar. A escola de Aracaju, por sua vez, se a gente já pode chamar esse nome, então, buscou seguir uma trilha desenvolvida aí pelo trabalho de César a partir do mercado brasileiro e as coisas que ele foi desenvolvendo. Então, é um pouco esse encaminhamento que eu quero dar aqui para o fim da fala. Diria assim, o mais curioso de tudo talvez seja isso. Na pior hora possível, no pior contexto, o César resolveu. Pior, eu estou falando de maneira, enfim, né, para exagerar, mas no sentido de, no pior momento possível, o César resolveu apresentar o que ele chama, do ponto de vista do marxismo, uma alternativa teórica completa à teoria da comunicação. Né? Então, assim, uma alternativa marxista completa à teoria da comunicação. Que é o que ele vai desenvolver no que depois vai ser publicado como indústria cultural e formação do capitalismo. E por que era, eu estou dizendo que é o pior contexto possível? O César resolveu completar, digamos assim, a trajetória de fazer uma teoria marxista da comunicação num contexto em que aquilo que o Ricardo Berchowski chama de os ciclos do desenvolvimentismo já tinha ido para o brejo, então eu estou falando do início dos anos 90, tá? Então, assim, do ponto de vista nacional, isso já não estava... O Brasil ficou aí mais ou menos uma década em compasso de espera, que é a dinâmica do neoliberalismo, então, portanto, uma nova perspectiva para facilitar a vida, né, Estado, etc. e tal, com o enxugamento das suas características, o fim do estado de bem-estar social e coisas nesse sentido. Isso está atrelado à queda do socialismo realmente existente, fim da União Soviética, etc. e tal. E do ponto de vista acadêmico, teórico, o marxismo tinha entrado na completa berlinda. Volta meio isso acontece, né? O que é bastante interessante. Mas era assim, o marxismo não serve para explicar mais nada com coisa nenhuma, é uma teoria ultrapassada, então, portanto, não tem mais nada a dizer. É a avalanche que a gente vai ter pós-estruturalista e assim sucessivamente. Quem estudou comunicação nos anos 90 era um pouco isso aí. O marxismo não serve para mais nada com coisa nenhuma.
e agora são as novas pós-modernidades que têm algo a dizer. E aí o César vai tentar resolver e fazer uma teoria marxista da comunicação exatamente nessa hora. Vejam vocês, o Carlos falou de, por exemplo, a trajetória de um cara importante na institucionalidade internacional da EPC, que é o Mosco, como há uma espécie de queda da sua radicalidade, né? O Mosco dos livros que é aquele livro de texto bastante utilizado sobre economia política da comunicação, está num esforço gigante ali, exatamente de diálogo com estas novas configurações acadêmicas que tem no estruturalismo e no pós-estruturalismo as suas principais marcas. Então não é por acaso que uma definição de EPC como aquela que o Mosco traz vai tentar dialogar cada vez mais com um debate sobre poder e cada vez menos com a discussão de economia política, propriamente dito, mais exatamente de crítica da economia política. Então a definição que ele faz de EPC do estudo das relações de poder já é uma concessão ao contexto de desconfiança, vamos dizer assim, diante do marxismo, e que o desenvolvimento que o César vai trazer aqui é exatamente outro, né? É reforçar e aprofundar a discussão marxista. E ela está feita segundo dois pilares principais que o César define como as estratégias metodológicas da derivação e a regulacionismo. Não confundir aqui o regulacionismo exatamente com as perspectivas de regulamentação, etc. Nós estamos em outra série. Eu não vou fazer um esforço para desenvolver esses argumentos, porque o César já o fez no texto que depois foi conhecido como apêndice metodológico, no campo aberto. Mas só ressaltar um aspecto que nos interessa, portanto, nessa trajetória. Talvez seja um elemento principal. Então, quando a gente está falando de escola de Veracaju, um dos elementos decisivos tem a ver com isso. A ideia de que, no âmbito da economia política, da comunicação, tal qual se desenvolve, passa a ser praticado no Brasil. E que tem estas características de esforço de institucionalização para estabelecer um debate com o campo da comunicação, tanto naquilo que é feito no Brasil, como com o diálogo que é feito neste âmbito internacional, o que caracteriza a economia política da comunicação tem a ver, sobretudo, com uma espécie de dinâmica teórico-metodológica marxista, que a gente vai definir mais ou menos como uma ideia de crítica dialética, que se desenvolve, que se elabora no âmbito da economia política da comunicação. Então, a economia política da comunicação, no quadro geral, mas também na particularidade feita no Brasil, tem um conjunto significativo de características, e aquilo que define essa escola a escola de Aracaju, tem a ver justamente com como a abordagem do objeto tem a ver, no fim das contas, a própria organização se dá com essa perspectiva de estabelecimento de uma crítica dialética, né? E que aí ela tem um conjunto de características conceituais, categoriais, né? Então, a ideia da comunicação como uma forma social, as perspectivas a partir daí, né, que vão colocar as dimensões da função propaganda, da função publicidade, um esforço de estabelecer a relação complexa e contraditória entre essas duas dimensões funcionais, né? E para chegar a isso, todo um cuidado, portanto, de caminhar a par e passo na leitura
de momentos, e aí momento eu estou pensando no sentido dialético, cronológico, de momentos do capital conforme a argumentação do Marx, né? A circulação simples de mercadorias, o terreno oculto da produção, o momento da concorrência. Então, feito todos esses passos de maneira bastante atenciosa e cuidadosa, né? Que é o que o César desenvolve no Indústria Cultural de Informação do Capitalismo, né? Até chegar num modelo de análise proposto para os esquemas, que o César adora botar aqueles esquemas, e as pessoas olham e ficam tentando entender que diabo aquele bocado de seta. Com aqueles esquemas de análise para a interpretação, e basicamente, aí eu vou terminar assim, tá, Anderson? Basicamente, no que sentido? Que é a última nota curiosa. Para estudo para televisão. Por que eu estou falando sobre isso? A tese do Instituto que dá origem a isso, né? A tese é defendida em 93 na Unicamp, né? A tese de César é defendida em 93 na Unicamp, e só foi publicada em livro em 2000. E uma das coisas era assim, dos anacronismos, parecidos dos anacronismos de César, né? A tese não tem mais nada a dizer, tá? Porque primeiro era isso, você estava querendo ser marxista quando ninguém mais era marxista. Aí, depois que eu livro, quando agora o que estava rodando era debate sobre convergência, internet, não sei o quê, e ele estava publicando um livro que fechava uma argumentação sobre o audiovisual, a televisão principalmente. Por que da importância de insistir neste trabalho? Fundamentalmente porque o debate sobre a televisão tem esse plano mais, digamos assim, concreto, mas ele não ele não fecha no sentido de que ele é o único elemento do argumento do César, ou seja, para se chegar na televisão, o César falou de um bocado de outras coisas que são elaborações que ainda fazem sentido nos planos mais abstratos até a gente chegar aos planos mais concretos. Então, portanto, é possível definir a atualidade da indústria do texto, indústria cultural, informação e capitalismo, passados 25 anos da sua publicação e mais de 30 anos da sua defesa. Digo isso justamente para não falar em atualização. A gente tem que ensinar. Então vamos atualizar tal texto. E aí, basicamente, atualizar tal coisa significa refazer o traço. Então, a existência da atualidade desse texto. E esta atualidade se faz ver nos desenvolvimentos. E aí sim a gente começa a falar de uma escola. Então, quando Valério Brito foi fazer o seu trabalho sobre o que ele passou a chamar de multiplicidade, ele já faz uma leitura atenciosa do mercado brasileiro de televisão e das discussões de indústria cultural, informação e capitalismo, para explicar o momento que era a primeira TV a cabo, todo o processo de digitalização da televisão no debate no contexto de globalização. O trabalho que a Vernani fez sobre estruturas de telecomunicações, etc. e tal, também dialoga exatamente com esse tipo de coisa. A discussão que o Sardinha vai fazer num marco teórico mais abstrato, mas já que tem justamente com as discussões que envolviam sociedade de rede e assim sucessivamente, também demonstram a importância das bases fundamentais de indústria cultural, informação e capitalismo. Isso sem falar nos elementos que Carlos vem desenvolvendo, estudando jornalismo, depois um debate muito específico que eu queria contar da função de interação, Anderson com os estudos sobre os direitos de transmissão de eventos esportivos, futebol em particular, os trabalhos que
Helena vem fazendo, estudando primeiro o contexto da Globo, a Globo num contexto de transformações da internet, e agora estudando plataformas de acessibilidade. E aí no que cabe aqui na nossa tarefa, os londrinenses estudando primeiro esta pertinência teórico-metodológica, mas eu queria destacar principalmente, para além do trabalho que eu acho que é o mais pensado na atualidade, do Guilherme, que tem estudado inteligência artificial, etc., mas eu queria destacar as discussões que têm sido feitas sobre raça, gênero, feitos por Rafaela, Gabriela, Tamires, orientandos aqui da UEL, demonstrando também a vitalidade, a atualidade desta discussão teórica no momento em que, se eu vou largar o microfone aqui, em que a outra coisa que se diz do marxismo é isso, que o marxismo nunca falou de gênero, nunca falou de raça, e que não tem nada a falar sobre essas coisas. Então, a EPC, em particular, a escola de Aracaju, tem demonstrado sua importância dialogando com as questões contemporâneas, mostrando, portanto, a sua atualidade. Eu acho que é isso, que aí vou te fazendo do jeitinho, viu, Anderson? Que eu levanto a bola, já que eu não consegui fazer o gol, eu dei o passe aqui para o lado para ver se a Hernani chuta e faz uma placa. Valeu pela oportunidade de falar um pouco sobre essas temáticas que tanto nos interessam. Obrigado, Manuel, né? Então a gente já caminhou mais para a localização desses estudos, né? E o que, como também a gente estabelece enquanto escola de pensamento, né? Não só do conjunto de atividades que este espaço, inclusive da Intercom, a própria entidade de pesquisa, né? O espaço na LAIC, entre outros, desenvolvem. Destacar, acho que a Ilusca saiu, né? Mas a Ilusca, primeiro agradecer publicamente, né? Mesmo ela não estando aqui, que se o trabalho de coordenador ou coordenadora de grupo de pesquisa já é grande, para quem está na direção científica é muito maior, né? Então, correria e milhões de mensagens em qualquer horário do dia, da semana, para resolver os problemas daqui, mas ela destacou, né, que o Valério foi diretor regional sul, né, da Intercom, e foi coordenador desse grupo de pesquisa também, então é sempre bom relembrar e desenvolver já 13, aliás, 14, 13 anos da morte dele, perdão, 13 anos da morte dele, mas sempre relembrar também esse trabalho de articulação. E aí, quando a gente fala em articulação, né, eu costumo dizer, enquanto presidente da Federação das Associações, que a comunicação é bem particular, né? A gente tem muitas associações de pesquisa, né? Sempre olho para isso quando a gente está no Fórum de Ciências Humanas, Sociais, Letras, Linguística e Artes. Acho que devem ter lá 57 associações, só no guarda-chuva da Socicom. Hoje tem 11 e em vias de serem 12, né? Então é muita associação só para a nossa área. E dentre elas a gente tem a hoje Sociedade de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura, que a Verlane preside, né? E muito nessa característica que Manuel muito bem descreveu sobre o desenvolvimento da EPC aqui no Brasil, né? A Verlane é alguém com a formação em economia, mas a gente já teve pessoas da filosofia, das ciências sociais, Manuel e eu da comunicação, Valério da comunicação e o próprio César Bolanho, que faz, né, alguém da graduação em comunicação e que tem mestrado e doutorado na economia, né? Acho que essa, e com a particularidade, né, de passar para a Verlane, muito própria, que aí eu uso o nosso atual vice-presidente, Rodrigo Moreno Marques, que é alguém da ciência da informação, que eu acho que essa característica da ciência da informação também é algo muito próprio do desenvolvimento da economia política para estudar comunicação, informação e cultura aqui no Brasil, e que, né, nesses relatos, tanto de Carlos quanto de Manuel, acho que fica também nessa caracterização de algo muito específico de como é desenvolvido aqui. Mas enfim, passo para a Verlane, porque eu acho que esse é o primeiro evento que
deixamos de falar em Olympique Brasil e finalmente falamos, né, na Sociedade Epetic. Então, nessa ideia também de, a partir dessa recuperação histórica já feita antes, a gente olhar um pouquinho, né, do presente para o futuro, né, olhar um pouquinho mais para lá. Então, Verlane, agradeço a participação e fica à vontade também. Eu que devo agradecer. Vocês me escutam? Sim, escutamos Pronto. bem. Escuta. Tá. Ótimo, obrigada pelo retorno. Primeiro, eu estava aqui pensando sobre essa metáfora, analogia com futebol, e aí é interessante porque se a gente está buscando gol de placa, às vezes a gente entra só para ganhar, né? E aí foram vários gols que foram saindo à medida que vocês iam falando, né? E aí eu vejo que esse sentido coletivo que tem o futebol e a necessidade que a gente tenha um esquema tático e que a gente possa sobreviver a campeonatos que são organizados da forma mais inconsequente, para dizer o mínimo, em relação a quem vai para o campo jogar. Eu acho que às vezes eu estou começando a me sentir assim. Sou aquele jogador da Série D que às vezes fica muito feliz porque seu time vai pegar o Flamengo em pleno Batistão. A torcida vai aparecer em peso. E aí é que vem a questão, quando a EPC entra. Aquele jogador do time adversário quer fazer um gol no meio no meio da torcida do Flamengo. Mas chega uma hora que ele diz assim, dane-se, eu quero é que o Flamengo ganhe. O jogador da EPC não tem essa perspectiva e não pode ter essa perspectiva, porque aí a metáfora, a analogia deixa de existir. O mundo com o qual pesquisadores da EPC atuam, e de qualquer um que se coloque a fazer pensamento crítico, e qualquer um que esteja atuando em universidades, em especial universidades públicas, com as condições de trabalho que a gente enfrenta, encontra uma realidade muito crua. E pessoas que resolvem se envolver, por exemplo, e aí nessas frentes, né, a questão teórica, metodológica e a definição do objeto, a questão institucional e a realização e a manutenção dessas atividades, às quais Carlos se referiu quando da compreensão do que seria uma escola. Normalmente você faz isso enfrentando desafios que o Anderson acabou de comentar. Você pode estar na diretoria científica, pode estar em qualquer espaço para garantir essa institucionalidade, né? O povo diz que a gente ganha prestígio. Veja, a questão fundamental, prestígio, grana, que não existe, não se iluda. Se a gente está no âmbito da luta epistemológica, isso quer dizer que o nosso prestígio é num espaço muito minuto. Então, sobreviver a isso, ou querer ter isso, eu acho que a gente, na verdade, se o prestígio tem outro sentido, e aí volta para a questão do coletivo, e a gente pode fazer de novo a analogia para o futebol, quando o Anderson ganha o prêmio, como ele ganhou, está ganhando, vai receber esse Beltrão, é um prêmio para todo mundo. É como se a gente estivesse ganhando também. Eu me senti ganhando o prêmio, Manuel se sentiu, o Carlos se sentiu, porque a gente sabe que ele leva um trabalho, que é um trabalho, ele tem que reconhecer que é o trabalho do Anderson, mas dentro de um contexto de coletivo, em que essas frentes de produção teórico-metodológica, da institucionalidade, de manutenção de atividades que garantam a sobrevivência nessa luta epistemológica, isso está sendo caminhado. E, assim, outra coisa, assim, talvez minha intervenção aqui seja mais panfletária, me permitir. Acho que quem está presente aqui já percebeu o trabalho e o esforço realizado pelo Carlos e pelo Manuel, em contextos um pouco diferenciados, né? E que o Anderson já tem também realizado, e tem realizado junto com o Rui.
essa genealogia, essa busca de identificar um pensamento da EPC brasileira ou da EPC no Brasil, um esforço de garantir espaços como esse, persista aqui na Intercom, na ALAIC, todo esse processo que levou a hoje Sociedade de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, que a gente está chamando de Sociedade Política, um processo de longa data, processo no qual essas pessoas aqui atuaram, evitaram esforços para garantir que a gente construa, e aí já apontando para o futuro, construa uma associação que possa atuar, promovendo o fortalecimento do pensamento crítico, assentada numa recuperação. E aí eu acho que essa é uma questão fundamental. Porque a gente precisa de institucionalidade, a gente precisa manter as atividades, mas se a gente não tiver de maneira consequente e sólida a produção, a compreensão, a formação em termos teóricos e metodológicos, a gente não existe. Então há um esforço para a gente assentar isso, ter essas bases, e poder desenvolver um pensamento crítico da economia política da comunicação, da crítica da economia política, de uma crítica dialética que possa ser realizada no Brasil, em diálogo, aí ampliando esse diálogo, com esse pensamento da América Latina, como o Carlos observou, é diverso, mas tem aí uma história, uma tradição, e em direção à África. Então, a compreensão que tivemos a partir da Carta de Londrina, de 2022, o evento de Londrina dá, naquele momento ainda, o LEPIC Brasil. Então, é preciso consolidar essa base teórica e metodológica, é preciso atuar politicamente a partir de um trabalho insistente em termos institucional, dando manutenção dessas atividades, e agora pensando nesse diálogo, que é um diálogo com os vários desafios. E ao longo do desenvolvimento da chamada EPC no Brasil, a gente foi enfrentando. Então, se existe, por exemplo, esse anacronismo, a gente pode chamar do anacronismo do César, ou anacronismo do Bolanho, em relação a como a sua produção foi chegando, nesses momentos. E eu diria que quando o Manuel fala, a gente tem que pensar o momento, não no sentido cronológico, porque para mim a gente vive no momento da crise. Isso aí é o pilar fundamental. O momento no qual vivemos é de uma crise persistente do capitalismo, que vão aí já uns 4, 5 décadas. Quando a gente pensa em grande crise, que é reproduzida, replicada em vários momentos. Esse anacronismo é olhar essa compreensão que a gente precisa ter, porque aí a gente não cai naquilo que ele apontou, tentar fazer uma atualização que destrua aqui exatamente o vigor e a capacidade de trazer elementos que nos permitam compreender, explicar e atuar no mundo que estamos vivendo. Continua a se transformar. Não quer dizer, eu estou aqui dizendo que vivemos no mesmo momento de 4 ou 5 décadas. Até porque seria desconhecer esse caráter dinâmico que Marx e não marxistas apontaram sobre o capitalismo, que é exatamente, acho que é o fio condutor dos estudos de Maripostas, que não eram marxistas, mas que tinham estudado Marx, como tantos outros que não são marxistas, como são estudados, como a Maria da Graça Tavares, mas que estudaram Marx e que sabiam Marx. E aí vem uma questão que
nos inquieta muito, porque para a gente ter essa base metodológica, a gente precisa humildemente reconhecer que a economia política ela não cabe, ela não corresponde, ela ao contrário, ela pode a porta para que a gente possa fazer a crítica devida a essa pluralidade liberal, essa pluralidade liberal, ela nos provoca a partir não tanto da questão teórico-metodológica, que eu acho que a gente deveria lançar mão. As críticas normalmente são em relação aos próprios problemas de pesquisa. Porque a gente precisa, e a questão do gênero, e a questão da raça, e aquilo acolá. Então só se estuda a concorrência, só se estuda a estrutura dos meios de comunicação. Então se a gente faz humildemente, talvez para o Flane não seja por causa de uma formação que foi errada, é na economia, mas muito errada, porque eu lembro sempre para em sala de aula, e é isso que nos leva a um sentido evidente da luta epistemológica, que não é o pensamento marxista que domina na economia, que nem existe marxismo na comunicação. Eu me atrevo a dizer isso, porque não é uma perspectiva, como tem na sociologia, como tem na antropologia, como tem na política, ali é definido. Você tem um viés teórico, um tronco teórico, que é o marxismo. Você pode gostar ou não gostar. Na comunicação isso nem aparece. A gente humildemente, aí eu me coloco, eu também humildemente, e a gente precisa recuperar os estudos marxistas. Porque a economia política, que é uma área bastante ampla e heterogênea dentro do campo da economia, ela só ganha sentido como economia política na reversão ou na inversão que Marx realiza dos economistas políticos do seu tempo. Aquilo ali é que começa a ter economia política de fato. Antes eram os economistas burgueses trazendo observações importantes para a ciência econômica que estava nascendo no final do século XVIII, no início do século XIX, mas a economia política passa de fato a ter sentido a partir da crítica da economia política que Marx realiza, e que não tem sentido algum sem a incorporação, e também podemos dizer um tipo de inversão que Marx realiza de Hegel, da dialética hegeliana. Então, a crítica da economia política é necessariamente uma crítica dialética. E aí, o Manuel foi trazendo os exemplos do que a gente, como coletivo dentro da EPC, e os grupos de pesquisa, que eu compreendo, são espaços e germes que acolhem, né, e que desenvolvem pesquisas muito consequentes dentro do campo. Então, nós temos, eu vou citar aqui 3 que mantêm relação umbilical: Sepicon, Cubo e Obis Concepts, que vai nesse diálogo aí que converge naquilo que o Carlos trouxe e naquilo que o Manuel trouxe. Mas há outros grupos de pesquisa. A questão é a gente se permitir problematizar qual é a dimensão teórico-metodológica que esses grupos estão desenvolvendo, qual é o efeito consequente desse trabalho em termos do avanço da EPC e da capacidade da EPC de tratar, de pensar, de refletir as questões do nosso tempo. E aí, falando a partir da sociedade epic, botãozinho, né? Eu estou também meio melancia, né? O verde é dos meus olhos, né? Como o tema sobre Gaza ficou simplesmente, foi inexistente no debate público a partir
da comunicação. Pouco se falou disso, pouco se tratou disso. A gente está discutindo a nossa capacidade de intervenção no debate público. E no debate público, que, de fato, a gente não caia no pluralismo liberal que inviabilize o sujeito de se pronunciar em situações como o genocídio em Gaza. Então, a institucionalidade a partir da sociedade ela precisa se deparar com muitos desafios e com algumas dificuldades, mas que é exatamente nesse, vou chamar aqui de rede, que é o seu termo mais adequado, essa rede que se articula os grupos, os GPs, os GDs, das instituições, a ação de alguns de nós nessas institucionalidades, os grupos de pesquisa de seus trabalhos, essas atividades que se mantêm ao longo do tempo, pesquisadores que individualmente também estão trazendo isso. É nessa rede que a gente vai tentando minimizar as fragilidades de uma associação que é uma associação a esta altura, a partir de um trabalho que, repito, vem de trás, um trabalho no qual Carlos, Manuel, Anderson e eu mesma estivemos participando, porque estivemos presentes na diretoria, e mais que isso, o trabalho que foi realizado pelo Anderson, a direção de estabelecer uma associação que possa ser capaz, seguir um vínculo com uma entidade em nível internacional, que possa ser capaz de fazer essa construção, que acolha as diversas perspectivas da IPC, mas que ao mesmo tempo tenha a coragem de dizer, olha, precisamos de enfrentar a questão teórico-metodológica que tem o trabalho do César Bolanho como uma referência e para o qual pesquisadores têm se voltado para poder construir o debate. É do debate que a gente tem. É se me permite, é da realização da devida crítica que a gente precisa realizar isso. É um esforço que é preciso fazer. E aí a quantidade dos grupos internos, os GTs internos à sociedade que tem contemplado os diversos problemas, as diversas questões, os diversos objetos. Então, se debate política de comunicação, se debate as questões relativas à informação, à desinformação, se debate sobre as questões de gênero e étnico-raciais, se debate. Mas é preciso fazer esse debate reivindicando uma crítica da economia política e uma crítica dialética. E aí, não há como fazer isso sem tratar da contribuição do Marx e dos marxistas. Não há. O Manuel, ele iniciou, mas você não chegou a explorar, né? Esse esforço de estabelecer um diálogo com o campo marxista, né? Que é outro esforço a ser realizado. Né? E qual esforço, e se é exatamente aí esse o caminho a ser perseguido. Mas independente de ser um caminho a ser perseguido, a gente precisa trazer essa formação marxista para dentro. E você não precisa virar marxista, e você não precisa só citar Marx, mas você precisa conhecer Marx. Do mesmo jeito que quem estuda comunicação tem acesso às diversas escolas dentro do campo da comunicação, entendendo que ali predomina o tipo de hegemonia. Como estudante de economia, que faz um curso de economia, uma pós-graduação em economia, mas entende qual é a hegemonia que persiste ali. Essa compreensão é preciso ter. E é preciso, sim, se debruçar e se colocar dentro dos estudos marxistas, da tradição marxista, do marxismo, do feminismo marxista, por exemplo. O debate sobre a questão étnico-racial a partir do marxismo dos marxistas, ou daqueles que usaram o marxismo dentro do Brasil. Então, assim, a
a gente precisa de fato, desafiar e se colocar em relação a isso. E continuar estimulando esse diálogo interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, com os grandes desafios também que isso nos traz, da área da comunicação, de sociologia, da filosofia, da ciência da informação, da economia, da comunicação. A gente tem, de fato, a gente é essa pluralidade em termos de informação, mas aí a gente se reconhece como fios condutores. Então, nesse sentido, como é que a sociedade EPITIC se coloca agora? Depois de todo esse trabalho que foi realizado, depois de ter realizado 2 assembleias, uma atrás da Carta de Londrina, aprova a Carta de Londrina, uma outra que aprova a mudança de nome, é exatamente estabelecer e fortalecer um pensamento crítico que possa reivindicar a necessidade dessa condição teórico-metodológica que eu diria que é uma pré-condição, sendo capaz de dialogar e, a partir desses outros territórios, desses outros espaços, na América Latina e África, e sendo capaz de acolher este pluralismo liberal, mas sem sucumbir, porque é histórico, sem sucumbir a esse pluralismo liberal, que muitas vezes eu acho que quem está no pluralismo liberal e quem os nós também. Né? Muitas vezes nós somos incapazes de entender, de fato, quais as bases estão sendo travadas e nos posicionarmos no lado de quem a gente deve se colocar, né? Que é da classe trabalhadora, que é dos oprimidos, que é uma parte da sociedade da qual também fazemos parte. E aí vem todos os desafios e as dinâmicas próprias do capitalismo, como essa produção das indústrias culturais, essa produção material e simbólica, tanto nos desafia e que invade, inclusive, a nossa formação e o nosso exercício docente como pesquisador dentro desses diversos espaços, nos quais muitas vezes aparecemos como também anacrônicos, ou anacrônicos. Né? Então, eu diria que o César anacrônico, o Bolanho anacrônico, ele reside, ele mora também na gente. A gente também, muitas vezes, é visto como anacrônicos. E a gente precisa reconhecer no que a gente pode contribuir, como fazer isso e seguir reivindicando e lutando por isso. Eu disse que a minha fala ia ser panfletária, só faltou ao final chamar todos que fazem parte da IPC, todas e todos, unidos. Obrigado, Verlane. Também, né, acho que é um desafio, uma entidade de mais de 20 anos nessa perspectiva, nos campos contra-hegemônicos em tudo que ela citou, né, porque a gente está na periferia da comunicação, está na periferia da economia, está na periferia da ciência da informação, na filosofia, se fosse nas ciências sociais também, enfim. É curioso que talvez o único espaço acadêmico que o marxismo flerte com a disputa hegemônica seja serviço social. A gente não tem tanta entrada, né? Inclusive falando aqui enquanto professor da Universidade Federal de Alagoas e enquanto alguém que tentou lá atrás, enquanto grupo de pesquisa, ter esse contato e esse diálogo, né? Então, assim, acho que esse é o grande desafio e a gente sobreviver nesse tempo todo também já é demonstração mesmo de militância. Acho que essa é a palavra, além das questões panfletárias, porque a gente tem que estar ali ao mesmo tempo preocupado com a disputa epistemológica, com manter o institucional, os grupos de pesquisa, as outras relações, né, que são necessárias quando a gente fala de campo e ocupação de campo, né, não só do ponto de vista da perspectiva crítica. E aí destacar também, tinha anotado isso, né, por conta do seu broche, que não é só porque mais 6 jornalistas foram mortos agora, os da Al Jazeera,
que já ultrapassam 200 jornalistas mortas e mortos em menos de 2 anos, assim, né? 75% das mortes de jornalistas no mundo nos últimos anos foram no genocídio promovido por Israel, né, na região de Gaza, na Palestina. Então, destacar também isso, né? A própria Sociedade EPT que fez uma live sobre isso, acho que ainda no ano passado, né? Sobre o genocídio 2023. Tanto a nota 2023. quanto a live ocorreram ainda em 2023. Tá, 2 anos atrás, né? É importante também destacar isso, né? Que a gente já, enquanto EPC se posiciona desde o princípio, não só em relação a isso, mas em outras situações também, né? Mas, e falando isso porque a coisa do nós temos que nos posicionar através de notas, entrou merecidamente, né, com justiça nesta semana, mas acho que também fazer esse destaque aproveitando isso. Em relação aos estudos de EPC no Brasil, né, em alguns deles eu fiz com a Joane Mota, agora recentemente tentando fazer com a Ana Beatriz Lemos da Costa, especificamente sobre a questão da EPC na UNB. É processo de tentativa, porque envolvem publicações e publicações têm suas barreiras de avaliação, enfim, às vezes até, né, Manuel e Carlos sabem muito bem disso, quem teve essa experiência recente também, barreiras de foco e escopo que não necessariamente a EPC vai cumprir em revistas de determinado nível de qualidade ou de abrangência aqui do campo. E também acho que é importante, né, a sua fala é algo que eu defendo há algum tempo, que é a ideia de, primeiro, que a EPC não é uma escola marxista na comunicação, acho que você fala disso, de certa forma, quando o Rui trouxe essa provocação alguns anos atrás na defesa de dissertação do Guilherme Bernardi sobre uma escola brasileira, enfim, o que caracterizaria, também traz um pouco disso, e até a discussão dos grupos de trabalho existentes atualmente na sociedade EPT que partiam disso, né, em alguns momentos, de que a gente não pode, não tem como especificar muito, porque, enfim, a gente precisa do diálogo, é importante ter o diálogo, e muito porque quem participa da sociedade talvez seja mais por esse diálogo do que necessariamente pelo campo de uma teoria marxista da comunicação. Então, acho que essa compreensão também é relevante, mas, ao mesmo tempo, é importante saber que, no que Carlos separou, né, enquanto escola de pensamento, na IPC brasileira, que a IPC brasileira, pelo menos nos seus primórdios e no que a gente chama, né, no podcast Jogando Dados de referências clássicas, partem do Marx, né? Então, é uma característica dessa base da IPC brasileira que, inclusive, vai diferenciar do que nos antecedeu e que estuda a indústria cultural, as indústrias culturais e suas relações de poder, né? Do Otton Jambeiro, que estuda a música ainda nos anos 70, e que foi esquecido, porque se fosse por pioneirismo de publicação, seria o Otton, né, o precursor. E mesmo no caso do Sérgio Caparelli, que aí sim, nos anos 80, que eu li, enfim, tudo isso. Falo como quem leu também isso, ali no início dos anos 80, né? Que aí você tem, né, Manuel foi muito feliz nisso, né, que a gente tem uma Constituição que demarca, né, o que é essa EPC brasileira. E aí é esse o desafio que a sociedade EPT que agora tem, de construir manter esses diálogos já existentes, mas construir uma base que nos delimite também enquanto subcampo científico, que é intertrans, multidisciplinar, seja qual o nome que as pessoas preferem, né? Então, acho que a gente atinge os objetivos, mas também, né, a gente tem tempo. Se alguém quiser comentar algo, eu peço, a gente não tem. Aqui é um caminho parecido com o Zoom, mas se alguém quiser perguntar algo ou pelo chat ou falar mesmo, de repente só coloca o nome ali para eu acompanhar e para a gente não falar uma em cima do outro ou da outra. Mas se quiserem comentar algo, perguntar algo para Manuel, Carlos e Verlane, sintam-se à vontade também. Eu vou aproveitar e fazer a provocação para o Manuel, né, não? Ô, Manuel, acho que vocês em Londrina têm realizado esse esforço, e quando você recupera, né, a própria obra do César, e aí está falando
do método derivacionista e da regulação, a forma do marxismo aparecer ali, parte do próprio Marx, mas também lança mão de instrumentos já consolidados na primeira metade do século XX em relação à contribuição dos marxistas nas escolas. Como é que você pensa esse diálogo e como é que você tem feito, vocês em Londrina têm realizado isso? Como é que tem sido o diálogo? Que é um diálogo em nível internacional com o marxismo. Para quem não sabe, em termos de grupo de pesquisa, eu, o Manuel, integramos Obus Conceptos. Existe um esforço ali de a gente realizar estudos, né? Então, quem tem conhecido, se apropriado, o Manuel, inclusive, ele pode ser considerado um curador, né? Ele tem feito essa pesquisa, tem identificado autores, obras, e aí traz para que a gente possa estudar. Então, existe esse esforço do estudo, que é contínuo, mas existe também uma tentativa de um diálogo que vai além, né, do grupo, do estudo, dos grupos de pesquisa. Como é que tem sido isso? Sim, e que importância, né? E aí eu queria ouvir tanto você quanto o Carlos. O Anderson já fez uma observação da gente chegar e reivindicar e buscar. Isso você já tem realizado, mas como sociedade científica, como é que a gente pode promover isso? Posso responder? Pode responder, Manuel. Então, Verlande, é isso, né? A nossa entrada londrinense aí no papo foi um pouco esse, assim, era enganchar a discussão da EPC, encontrar em que sentido a economia política da comunicação, mais especificamente esse trabalho do César, e aí, consequentemente, isso que depois, a partir desse trabalho, Anderson e Carlos estamos avaliando como essa escola de Aracaju, então como é que isso pode ser considerado um resultado, né, dessas ondas concêntricas, no certo sentido de dinâmica do marxismo no cenário internacional, então, portanto, dos debates marxistas como um todo, né? Então, a primeira curiosidade era a seguinte: o Carlos apontou bem, quer dizer, todas as escolas de economia política, em um dado momento, têm um esforço de responder certos aspectos, aquela perspectiva aqui na América Latina, principalmente, da comunicação para o desenvolvimento, e aí a economia política da comunicação praticada no Brasil, principalmente em particular, como também uma avaliação daquilo que foi feito na tal escola do imperialismo ou dependência cultural, né? O que está, sei lá, por trás disso, dessa escola do imperialismo ou dependência cultural, era o marxismo predominante, não só na América Latina, nos anos 70, que era um pensamento fundamentalmente altusseriano, né? Então, é ruim falar assim, mas isso, para resumir, né, essa perspectiva de um certo marxismo estruturalista, em que, se eu não estou equivocado, quando aparece nos textos de César a crítica ao marxismo vulgar, mecanicista, maniqueísta, principalmente da apropriação da metáfora, né, arquitetônica, né, do Marx, da base da superestrutura,
contra isso que o César está se endereçando, né? Contra essa perspectiva de um certo marxismo estruturalista como ele foi aplicado na comunicação, né? E aí o César, até onde eu entendo, vai encontrar uma solução para isso em cima de dois principais pilares que eles estão irmanados, né? Digamos assim, internacional, que foi o fato dele ter lido o trabalho publicado, né, de organização, né, porque é publicado na Inglaterra, que organizava em inglês, né, a publicação em inglês do debate derivacionista que ocorreu na Alemanha, né, da derivação do Estado nos anos 60, 70, principalmente nos anos 70. Então, uma das coisas é essa leitura. Isso vai ser importante para o César desenvolver o argumento dele. Esse outro pilar que está emanado com isso é o fato dele ter lido o Rui Fausto. E o Rui Fausto, que aí, digamos, é a entrada brasileira desse negócio, o Rui Fausto era justamente daquelas correntes do marxismo que estavam buscando uma crítica ao pensamento althusserliano e fundamentalmente porque esse pensamento althusserliano, em tese, como ele estava querendo abandonar o que havia restado, digamos assim, de idealismo hegeliano dentro do marxismo, então jogava a dialética fora também, um pouco essa perspectiva do Althusser. E o argumento de um cara como o Rui Fausto era justamente repensar a importância da dialética no pensamento do marxismo, e para isso ele vai se valer de leituras que ele foi fazendo aqui e ali, e que não por acaso são a base do que vai desembocar no derivacionismo, né? E que o nome hoje da coisa é a chamada nova leitura do Marx. E que não por acaso tem a ver com uma espécie de bifurcação da escola de Frankfurt, mais especificamente dos debates que o Adorno desenvolveu nos anos 60 na Alemanha contra o pensamento do Karl Popper e em defesa da dialética do pensamento social. E aí, não por acaso, esse pensamento foi soterrado em vários livros, um deles na própria comunicação, porque a obra de um cara como Habermas, que foi feita todo em nome de uma teoria da comunicação, também visava se desvencilhar dessa perspectiva dialética. Então, agora, uma parte disso o César tinha consciência, outra parte ele nem sabia o que ele estava fazendo. Ele estava se encontrando com essas coisas. Não é porque era ingênuo, até porque esses troços foram chegando e vai lendo sem exatamente ter todo o conhecimento dessas ligações. O fato é que de um tempo para cá, talvez o que tenha de mais vivo no debate marxista internacional é justamente são os desdobramentos da nova leitura do Marx, né? E porque isso vai voltar ao ambiente anglo-saxão, então, enfim, vai ser lido em inglês, né? Porque isso foi refluído na Inglaterra, tem toda a história de que aquele livro foi publicado na Inglaterra, o fato é que Historical Materialism, que é esse grupo que tem essa importância, ele faz evento anual, publica livros, né, pela editora Abril, publica revistas, etc. Tem todo um interesse no debate da nova leitura do Marx e a sua presença, e aí o que a gente diz olha, aqui nós estamos com a economia política da comunicação, a escola de Aracaju, se ela toma consciência desse histórico de onde ela vem também, porque não é a única coisa que vai fundamentar a existência dessa escola, né? Da crítica dialética, mas se ela toma consciência disso também, ela tem muita coisa a fazer parte do debate contemporâneo, né? E aí, enfim, com todos os elementos capazes de se ligar não só a esse debate não é tecnológico,
Mas a parte foi principalmente enfrentar as coisas novas e ruins, né? Então, plataformas, inteligência artificial, etc. O que estas teorias têm a oferecer. Então, o marxismo anda ávido por entender as coisas que estão acontecendo nesse contexto de crise, como você bem falou. Uma parte significativa destas discussões que envolvem a comunicação, o marxismo conhece pouco ou nada, e quando conhece mal. Então, todo o argumento tem sido nesse sentido. Olha, a gente tem tudo para se ligar a este debate marxista, porque a gente vem daí. Ao mesmo tempo que a gente tem coisas a oferecer que, por N fatores, essas pessoas não conhecem, entre outras coisas. Por isso, porque parte do desenvolvimento da EPC praticada no Brasil dependeu de uma institucionalidade específica no campo da comunicação, e essa institucionalidade, para dizer o mínimo, ela é marginal, né? Periférica, ou o nome que vocês queiram dar, né? Também é uma decisão política importante, isso, né? Assim, a gente sabe que esse é o nosso lugar e a gente vai se posicionando assim. Mas não foi só por decisão das pessoas que praticam a EPC. Também ocorreu porque, enfim, a EPC é preciso que se diga. Esse processo de institucionalização da EPC foi todo feito cheio de altos e baixos, de problemas. A gente fala dos vários anos deste GP no âmbito da Intercom, mas é preciso lembrar que teve um momento que o GP foi interrompido, né? E aí ele vai entrar na Compós, participa por um tempo, né? Esse mesmo... Pessoas ligadas à EPC e outras pessoas no âmbito da comunicação com interesse no marxismo apresentam uma proposta de GT de comunicação e marxismo para Compós, e esse GT foi provavelmente o menos votado na história dos GTs candidatos a Compós. Então isso também significa muita coisa. Mas, por outro lado, as pessoas têm dito bastante, a EPC é importante, etc. E tal. Então, tudo isso foi dito no sentido de alerta, efetivamente, né? Olha, aliás, como eu fiz doutorado em História, eu tenho o maior orgulho de ser chamado de anacrônico e tal, porque acho bastante pertinente. O que não significa dizer que não reconheço a atualidade das coisas. Mas justamente nesse sentido. Bom, se vocês querem falar da importância da EPC, vão ter que trazer o bolo junto, né? E aí a EPC praticada no Brasil, por mais que ela, do ponto de vista institucional, seja essa configuração gigante, por mais do que isso, do ponto de vista internacional, também significa um conjunto de diálogos muito produtivos, né? Mas é preciso dizer que o esforço de diminuir ou eliminar o marxismo dentro da própria EPC talvez seja uma das coisas mais escuras e deletérias que a gente tem como elemento teórico, né? E político, né? Então, portanto, se é para falar de EPC, é para fazer e levar adiante a percepção desta genealogia e entender quais são as suas razões de ser neste processo e que, principalmente, reivindicam a ideia de que são estas categorias, esta fundamentação, ainda é o que tem de mais pertinente e urgente para a gente falar do mundo contemporâneo e das particularidades do que a gente estuda na comunicação. Então, não vou dar exemplos, mas para fechar no sentido do que o Carlos falou, assim, o festival de perspectivas liberais que continuam nos assolando, precisam ser apontadas e acusadas, né?
Porque, inclusive, Verlaine, por exemplo, não se trata só de falar sobre Gaza, mas de que e como nós vamos fazer essa discussão. Se pela milésima vez nós fizermos um abaixo-assinado para fazer, tudo bem, eu vou assinar aí, né? Qual é a relevância e a razão de ser disso, se essas coisas não entram estruturalmente na nossa perspectiva de lidar com os processos, de fazer a organização das nossas instituições, dos nossos posicionamentos políticos, para além de mais uma petição online que nós vamos jogar. Porra, qual é o meu nome aqui para pesquisar uma coisa que eu preciso achar? Tem 200 coisas, petições que eu já assinei em torno desse troço todo, e aí tem essa paciência. Então, a pertinência da marxismo que nós estamos reivindicando. Era isso aí. Então, obrigado, Júlio. Pode fazer a pergunta, né? Tem uma questão aí, se mais alguém quiser fazer pergunta, é só para avisar aqui, para a gente se organizar. Mas